E perguntaram-lhe: então o que? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? Me respondeu: não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Estas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele, e eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi, e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Amém. São narrações maravilhosas demais, profundas e também muito simples. Um linguajar simples e profundo. João fala de segredos escondidos por tanto tempo, coisas que Deus tinha com ele, e chegou o tempo de ser manifesta, porque o caminho de reconciliação, ele veio de cima, não veio de baixo. O caminho de reconciliação nasceu no céu, não nasceu na terra. Não fomos nós humanos, deveríamos até ser nós mesmos, mas por falta absoluta de competência nossa, nós não tínhamos como nos reconciliar com Deus. Como nós não tínhamos essa grandeza, antes a nossa herança é a miséria humana, e Deus sabe isso. Vendo que nós não tínhamos dignidade para propor reconciliação por causa de nossas obras continuadamente más, então veio Ele propor reconciliação. Como nós não podíamos subir até Ele, Ele se abaixou até nós. Como nós não podíamos nos vestir de glória para dialogar com Ele, Ele se vestiu de miséria em Cristo, se fazendo homem no ventre de Maria, e veio conversar conosco. É isso que é o Verbo se fazendo carne. É o próprio Deus, Ele mesmo, buscando e criando um caminho para nos restabelecer como filhos, porque estávamos afastados. Esse mundo aqui, irmãos, é um lugar que Deus chama de trevas. Em alguns lugares também chama isso aqui de mundo de mortos. Para Deus esse mundo é uma mansão de mortos. Em Salmos fala assim: na mansão dos mortos ninguém louva a Deus, nem os que descem ao silêncio. Mansão de mortos é este mundo, hein? É uma mansão de mortos. Os que descem ao silêncio são aqueles que morrem e se tombaram no pecado são achados do outro lado.
O Verbo se fazer carne é uma história maravilhosa que dividiu de tal maneira a existência da criação inteligente que até na própria história humana nós conhecemos a história assim, antes de Cristo e depois de Cristo. Porque esse homem chamado Jesus, ele abrigava um espírito do nosso Cristo, do nosso Senhor. De tão grande que ele foi, ele veio purificar a terra. E o que é mais maravilhoso e pouco conhecido da igreja, ele veio purificar até a memória dos anjos. Vocês sabiam isso? Você sabia que os anjos, houve um tempo na história da criação, que lá em cima no céu, houve uma rebelião. E essa rebelião decorreu-se por causa da vaidade, da soberba de um querubim, que ele era tão excelente, que nele fala que ele tinha 10 pedras incrustadas nele. Não é que ele tinha 10 pedras de minerais, embora que elas são citadas nominalmente em Ezequiel, mas essas pedras são figuras das virtudes que estavam nesse querubim. Tão maravilhosas que eram essas virtudes que ele se envaideceu. A soberba é o jeito mais fácil do homem se tornar inimigo de Deus. A vaidade pessoal, a soberba, já colocaram muitos no inferno. E o primeiro que caiu foi esse querubim. Também era o mais bonito e o mais poderoso. E por causa dessas 10 pedras que ele tinha, que ele andava por sobre as pedras afogueadas. Pedra afogueada é uma pedra que está incandescente, ela tem calor, e o calor dela promove luz, então ela irradia luz por causa do seu calor. Por isso que ela é chamada pedra afogueada, que ela está afogueada por alguma coisa interior. E essas pedras, não é que ele andava em cima de pedra no céu, essas pedras eram os querubins e os outros anjos de outra hierarquia, sobre os quais ele era a autoridade. Ele era o aferidor de medidas, ou seja, ele acertava o ajuste de Deus nos próprios anjos. Um anjo de alto gabarito. E também você sabe que aos poucos você está virando pedra afogueada também. O Senhor fala que nós somos pedra santa. Deus vai te afogueando. O calor irradiado pela sua glória vai penetrando dentro de você e vai tirando a rudez do seu rosto, até que um dia você passe a brilhar também. Oxalá que nós fôssemos todos já pedras afogueadas pelo Espírito de Deus. Deus, ele não pode se mostrar uma criatura humana, não pode, porque a grandeza dele é tão maravilhosa. Se um ser humano ele pudesse assim sair do corpo e ver Deus, um pedaço, uma parte, ia acontecer uma coisa difícil de lidar com ela. Esse tal ser humano nunca mais ia conseguir a viver dentro de um corpo de um animal como esse é o corpo nosso. Porque a visão de Deus, ela rejeita essa natureza animal. A plenitude de Deus não deixa o homem pecar mais também. Se nós víssemos Deus na plenitude, nós não tínhamos mais como pecar. Não teria mais como pecar. O pecado estaria excluído de nossa agenda. Mas também nós não teríamos exercício de livre escolha. O livre-arbítrio estava excluído. Por isso que lá em cima no céu, no princípio, Deus deixou a glória dele bem pequenininha, reduzida, restrita. E nesse ambiente restrito de glória que aconteceram então as rebeliões. Quando acabou aquela rebelião, Deus estendeu a glória dele para todos os anjos e mostrou: está aqui a minha glória. Foi e é e será um regozijo permanente. Agora aqui na terra a coisa é diferente. Aqui nós entramos num ambiente de treva absurdamente escura. Em Isaías, eu acho, fala assim: e os
que moravam no vale e sombra da morte viram uma grande luz raiar. Quem que mora no vale da sombra da morte? Quem nasce aqui. Nascer nesse mundo é nascer no vale da sombra da morte. Esse mundo é um mundo de condenados. Por isso que o ser humano que fica soberbo, ele é um tonto duas vezes. Sabe por quê? Porque aqui o homem já nasce condenado. Nós já nascemos condenados, nós precisamos de um resgatador, de um remidor, de um salvador. Sem um salvador, nosso caminho é para baixo. Não há ninguém que se salve fora de Cristo. Ninguém se salvou, nem Abraão, nem Moisés, ninguém. Ninguém consegue chegar perto de Deus se Cristo não intermediar esse diálogo. A bem da verdade, Deus nunca se manifestou Ele mesmo ao ser humano. Nunca. Ah, mas no Antigo Testamento fala, Deus falou, fala, mas não é propriamente Deus, não. No princípio era o Verbo, é Cristo. Cristo que se manifestou. O homem não tem condição de ter manifestação plena de Deus nele, não tem. Teremos só quando estivermos na glória. Foi Cristo. O Verbo é a palavra. E a palavra é Cristo. Então lá no céu, Cristo tem assento permanente e constante, antigo. Por isso que fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui vem uma dificuldade nossa, entender isso. Cristo é Deus, ou Deus é Deus e Cristo não é Deus? Vai entender essas coisas com profundidade. Deus é Deus, Cristo é o Filho de Deus, mas Ele é parte integrante de Deus, com tal comunhão que Ele se faz como Deus também. É com tal plenitude de comunhão que olhar para Cristo é olhar para Deus. Ele falou assim: quem me vê a mim, vê meu Pai. Não é a feição daquele judeu que ele falava, porque aquele homem judeu já morreu, ressuscitou, mas aquele corpo não subiu aos céus. Carne e sangue não pode entrar na glória, irmãos. Aquele corpo foi desfeito, só foi mostrado aos discípulos por um testemunho de fé. Lá no céu não sobe carne nem sangue, e nem Cristo estaria restrito num patamar tão baixo assim, não é? Quem me vê a mim, quem enxerga o que está dentro de mim, aos poucos vai percebendo a minha intimidade com meu Pai, e minhas palavras revelam que eu ando ligado constantemente com Ele. Uma vez no Monte da Transfiguração, Ele mostrou um pouco da sua natureza interior, que Ele brilhava tanto que Pedro entrou em êxtase. Falou: tem que fazer uma barraca lá, vamos fazer uma tenda aqui, vamos morar todo mundo junto, eu nunca mais quero sair daqui, porque a glória de Deus afogueou Pedro por uns momentos, afogueou João, afogueou Tiago. Ele falou assim: Senhor, é bom demais ficar aqui, vamos fazer umas tendas, vamos todo mundo morar aqui. Eu estou sentindo uma coisa tão boa que eu já não quero ir embora daqui mais. Aproximar de Deus tem isso, irmãos. Quem consegue intimidade com Cristo vai aumentando o amor por Ele de tal maneira que chega um ponto que essa tal pessoa se torna absolutamente transformado. Já não é um ser comum, é uma pessoa transformada por Cristo. E uma transformação tão grande que nunca mais... Irmão, tem um ditado que fala assim, é um ditado natural, que uma mente, quando ela se abre por um conhecimento novo, ela nunca mais volta ao seu tamanho restrito antigo. Ela dilatou, aumentou seu conhecimento, você não volta a ficar com conhecimento reduzido, tacanho mais. Você sabe que quem conhece Deus, Deus abriu para ele o conhecimento, ele não consegue voltar a ser aquele homem natural outra vez. Ele sente saudade, sente sede, sente falta. Ele sente falta, eu quero alguma coisa de Deus, eu preciso. Oxalá que todos nós tivéssemos essa sede de Deus, uma vontade de tocar em coisas celestiais. Ele estava no princípio, todas as coisas foram feitas por Ele. Por Ele quem? Pelo Verbo. Porque o Verbo é Cristo, foi Ele que fez tudo. Deus disse, mas a voz de Deus era Cristo. Não sou eu que falo aqui, ó. Todas as coisas foram feitas por Ele.
Foi ele que fez tudo. Você percebe como é que você arrumou um mestre mais excelente de todos? Tudo que existe foi o seu mestre que fez. Qualquer matéria no patamar superior, no patamar terreno e no patamar dos abismos, ele conhece tudo. Ele conhece cada espírito, não é pelo nome, que isso é muito pouco, por inclinação, tendência, ação. Ele descreve cada ato de cada demônio em todos os segundos da existência, desde o princípio. Ele fala o que você vai falar até você morrer. Ele tem um relatório de tudo que você vai pronunciar. Ele tem tudo na mão, o mapa da sua vida, o segredo do seu coração, o segredo que habita na sua tenda, que o inimigo tenta farejar, esquadrinha, não consegue saber onde está seu segredo. O rei tem ele na mão. Na mão. O segredo desse convívio, cada homem tem um segredo com Deus. Me lembro que Jó falava: que saudade que eu tenho do tempo que o segredo de Deus andava comigo. E o segredo de Deus andando conosco, nós vamos bem, né, irmãos? Aos poucos esses discípulos foram percebendo que esse verbo aqui tem muito que ver com autoridade, amor e misericórdia, ciência. Um dia eles foram cobrar Pedro para experimentar o mestre. Escuta, Pedro, seu mestre paga tributo? Não deveria pagar, porque Roma, ela havia dominado, foi Roma chamada cidade império, ela governava Israel. Mas Israel mesmo não devia pagar tributo, porque estava na sua própria terra. Não era justa essa cobrança de imposto. O certo era não pagar. E os judeus sabiam, os romanos sabiam isso. Por isso que eles perguntaram: seu mestre, vocês pagam imposto? Seu mestre manda vocês pagar imposto? Se paga. Mas ficou pensando: será que paga mesmo? Vou lá tirar minha dúvida com o mestre. Quando ele foi chegando na casa, o Senhor Jesus perguntou para ele, um interceptor: Pedro, quero te fazer uma pergunta. Ele: pode fazer, Senhor. O que parece para você? É justo cobrar tributo dos filhos? Eu acho que não. Mas para que a gente não escandalize eles, vai lá no mar, joga o anzol, e quando um peixe fisgar, você puxa, traz o peixe, abre a boca dele. Lá tem um dinheiro para mim e para você pagar o tributo. É uma autoridade, né, irmão? Uma simplicidade, né? O mar tão grande, irmãos. Mas Deus conversou com o Senhor conversou com aquele peixe lá no mar. Vai pegar o anzol de Pedro. Quando Jonas, vocês lembram? Jonas, cabeça dura, não queria fazer a vontade de Deus. Esse Senhor é o verbo, a palavra, a autoridade suprema, conhece tudo, é Senhor de tudo. Quando lá naquele mar bravio, ele jogava farinha no mar, jogava isso, nada resolvia. Então Jonas confessou: a culpa é minha. Como assim a culpa é sua, estrangeiro? De onde você é? O que você faz? Quem é seu povo? Ele foi falar: a culpa é minha. Eu sou servo do Deus Altíssimo que fez todas as coisas. Ele mandou ir para um lugar, eu fui para o outro. Ele está bravo, é isso aí que está dando certo. Está bravo comigo. E esse Deus fala para o mar, se rebelar, fala, ele manda em tudo. Me joga no mar que acaba o problema aceso. Pegou um na mão, outro no pé, balançaram, ele jogaram. Quando ele caiu dentro d'água, o mar acalmou. Aquele povo ficou com medo no barco. Terrível Deus esse homem. Mais terrível estava debaixo da água. Uma baleia esperando Jonas com a boca aberta e engoliu ele. O cientista fala que um baleia não engole ser humano. Se Deus quer, um homem engole uma baleia inteira. O homem anda em cima de água, profetiza. Irmão, o homem ressuscita outro. Pedro ressuscitou morto. O homem tem autoridade sobre todos os demônios, sobre toda a casta do inferno. O homem tem poder quando Cristo anda com ele. Lá no ventre daquela baleia ainda o verbo estava lá. Ele conversava, ele falou assim: salvo engano, eu tô no fundo do inferno, porque não devia estar bom lá não, né? No ventre da baleia, a pressão, irmão, só a pressão de água esmaga os ossos, mata uma pessoa, só a pressão de água. Quem já estudou um pouquinho sabe isso, a pressão mata. Mas lá no fundo do mar, no ventre da baleia, é impossível respirar, porque não tem oxigênio livre. Ele respirava, porque junto com Jonas
a misericórdia também desceu lá. Entrou alguém aqui, que você está no ventre de uma grande guerra. Mas sabe por que você está aqui até hoje, nessa guerra? Porque o rei entrou com você nela. E você vai sair, sabe por quê? Que o rei vai te tirar dessa guerra. Bendito Senhor. Nele estava a vida dos homens, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. Vocês entendem isso aqui? Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Parece contraditório, porque as pessoas fazem tanta coisa feia em fora. Por que elas estão iluminadas por Deus? Não me parece razoável isso. Mas aqui fala, ilumina todo homem. Mas não parece-me assim não. O que acham os irmãos? A Bíblia fala que sim, mas a minha experiência fala que não. Qual será a nossa visão disso, irmãos? Essa luz ilumina todo o ser humano. Aqui fala isso. Quando e aonde? Quando a criança é inocente. A inocência é a luz que ilumina o espírito do ser humano. Enquanto ele está inocente, Cristo é a luz que ilumina ele. Por isso que o Senhor falou assim: quem não se fizer como uma criança não verá a minha face. Eles tentaram embargar as crianças que queriam abraçar Jesus. Sabe por quê? Que aquela pureza atraía a inocência. A inocência daquelas crianças era atraída pela pureza de Cristo, e eles se encontravam atraídos por forças semelhantes. Eles corriam na direção de Jesus e seguravam: segura os meninos aí, larga os meninos, deixa eles, dos tais é o reino dos céus. Você percebe que não faz sentido dizer que tem pecado original, que criança tem que batizar que tem um pecado original? O pecado que origina em nós nasce de nossa consciência. Só existe pecado quando existe consciência, o resto é inocência. Aliás, esse é o primeiro céu do ser humano. O primeiro céu é esse, a inocência. Essa luz ilumina o espírito do ser humano na inocência. Eu amo criança por causa disso. Eu vejo a inocência na criança. Sou apaixonado com criança por causa disso aí. Mas vai crescendo, ela perde a inocência. Não tem mais jeito. A briga está pronta. Nós estamos irremediavelmente brigados com Deus por causa do pecado. E não tinha mais como reconciliar. Foi quando Cristo veio e o Verbo se fez carne e habitou entre nós e trouxe para nós a carta da reconciliação. O Evangelho nos fazendo cada um de nós amigos de Deus. Olha o que ele fala: eu não vou chamar vocês de servo mais, vou chamar vocês de amigos. Porque um servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vou contar todas as coisas para vocês. Você sabe que não um avivamento assim em continentes, como vejo muitos teólogos apregoarem, mas haverá um grande avivamento dentro do povo consagrado. O homem e a mulher que se consagrar a Cristo, vai cair sobre essa tal pessoa um grande avivamento do céu. Deus está projetando um grande avivamento no corpo da igreja dele. Sobre aqueles que se entregarem à busca, à oração, à santificação, haverá um grande movimento espiritual. Essa luz vai fazer um grande brilho outra vez. Antes desse campo de batalha ficar completamente minado, antes das forças estranhas subirem ao poder e cercar a igreja com leis, e cercar essa igreja com legislação, um grande avivamento virá sobre a igreja. Vem vindo projetos aí para segurar o acesso desse povo até o ajuntamento da espiritualidade. Mas até que essas coisas se consolidem, o Senhor fará levantar entre nós homens e mulheres carregadas de bandeiras celestiais, carregadas de revelações de coisa santa. Você acredita que Deus tem designado a cada um para uma função, e nós temos que descobrir aonde está a vocação nossa pela comunhão com Cristo? Se você buscar acertar junto de você aonde está o sentimento, aonde Deus quer te colocar, você vai se tornar um instrumento afinado por uma grande orquestra que vai tocar o último cântico dessa batalha. Deus nunca, jamais Ele entrou na guerra. Nunca. Essa guerra o Senhor Deus não entrou ainda. Quem entrou na guerra foi Cristo, se abaixando até nós,
arrancou de sua espada, desafiou todo o principado da treva, chamou todos para a guerra e derribou um a um. Não ficou nenhum de pé. Nenhum espírito, nenhuma autoridade do inferno conseguiu ficar perto dele. E ele passou essa autoridade para os apóstolos. Paulo pegava o lenço. Eles pegavam esse lenço aqui de Paulo, os demônios iam embora. Você não quer nem ver o dono desse lenço aí. Pedro passava na rua, se colocava camilhas e a sombra projetada de Pedro curava. Sabe por quê? A autoridade de Cristo transferido para a igreja. E eu vou transferir a autoridade para a minha igreja, diz o Senhor. Glórias ao Senhor. Portas se abrirão sobre a cabeça de muitos que estão aqui. Bendito seja o Senhor. Olha a contradição com o querubim caído, com João. João só falou assim: dos que nasceram de mulher, nunca teve um homem com a envergadura de João. Nunca teve. Nem Daniel, Moisés, Abraão, Elias, Noé, nenhum deles. João Batista foi o mais excelente dos homens, o maior deles. E João Batista, ele fala: eu não sou digno de pegar a sandália dele e colocar no pé dele. Mas, irmãos, João Batista deu um testemunho dele e falou assim: ele é a luz, eu não sou a luz, ele é a luz. Importa que ele cresça e que eu abaixe. Olha o comportamento de João. Você é profeta, João? Ele podia falar: claro que eu sou profeta, eu estou profetizando a vida de Cristo. Mas ele não é que ele mentiu, ele se escondeu atrás de uma outra missão mais nobre, sobre a qual o homem não dava valor. Não é que ele mentiu, ele disse: não, eu não me coloco na qualidade de profeta agora. Você é Elias? Não, agora eu não impõe na qualidade de Elias. Então, afinal de contas, quem é você? Eu sou apenas a voz de alguém que anda clamando nesse deserto: endireitai teus caminhos. Ele reconhecia o verbo: eu sou o eco do verbo, o verbo fala comigo, eu ecoo as palavras dele para frente. Glórias ao Senhor. Eu trago em mim apenas a intenção de apontar vocês para ele. Eu não sou ninguém, ele é que é tudo. Vão na direção dele. Um dia fala: João, seus discípulos estão indo atrás de Jesus, você vai ficar sozinho? Isso aí é para ir mesmo. Eu sempre falei que eu não era nada, eu estou ensinando vocês a ir para lá, ele é que é o mestre. Glórias ao Senhor. E o Senhor quer você aos pés dele, que você não esteja aqui, irmão e irmã, com nada na sua vida que seja mais alto do que o amor pela eternidade. Porque olha, se nós tivéssemos na mão o dia da nossa morte, porque ele está marcado já, nós íamos ser as pessoas mais problemáticas aqui de Belo Horizonte. Se o senhor fosse assim: olha, está aqui, vou passar o dia que o senhor vai morrer. Você ia passar o resto da sua vida pensando nesse dia. Ia virar um problema neurótico. Você ia começar a ter um problema psicológico. Se eu todo isso olhava: puxa vida, falta 5 anos, falta 20 anos, mas 20 anos não dá para eu fazer o que eu estou querendo, não. Você ia começar a ter uma vida problemática. Agora você falou assim: quando você morrer, eu tenho uma casa para você na eternidade. E você não pensa nisso toda hora? Pensa na eternidade, medita nisso. Lembra disso. Lá existe um lugar preparado para você. João Batista fez bonito demais. Por isso que o senhor falou, deu o testemunho dele. Eu nunca passou um homem igual a esse aqui. Ele se anulava, se aniquilou, se abaixou, se diminuiu, não deixava nada. Ele poderia fazer milagre para os outros acreditar nele, ele tinha autoridade para isso. Tinha autoridade. Se ele quisesse, ressuscitava morto, irmão. Mas ele não pôs a mão, não fez nada. Falou assim: eu não vou fazer nada. Meu único objetivo é levar a igreja para o Senhor.
Aleluia. É maravilhoso isso, irmão. É o contrário do que o inimigo fez. A guerra está chegando ao fim e nós temos que conhecer melhor esse mestre nosso. A sintonia fina. Hoje eu vi uma frase interessante. Eu não escuto a voz de Deus, mas será que nós estamos em comunhão para isso? Será que nós temos comunhão para isso aí? Quantos que têm comunhão para ficar escutando? O Senhor vem tão devagarzinho, é tão mansamente, que se nós endurecer nosso sentimento, a gente passa a não enxergar nada. Tem vezes que ele vem com sentimento suave. Um dia o Senhor falou comigo assim, numa interpretação de línguas, quando eu orava, para o meu servo: fique bem atento. Muitas vezes eu estarei na boca dos meus servos, das minhas servas, te instruindo, te aconselhando. Esteja em comunhão para que tu saibas quando sou eu. Então tem pessoas que Deus pega ela, vai até você e te dá um conselho. Às vezes ela mesma não sabe que foi Deus não, mas o Senhor está ali. Olha, presta atenção, estou te dando um conselho. Se nós estiver com o coração nervoso, com ira, com pressa, nós não vamos entender nada. Mas se nós estiver bem afinado, quando ele falar, eu percebo: opa, é o Senhor que chegou aqui. Pedro, ele deu uma afinada, ainda que ele desafinou depois, mas ele deu uma afinada quando ele estava perto do Senhor, que ele perguntou: quem que eles falam que eu sou? Eles falam que o Senhor é profeta, que é João, que é Elias, tanta coisa. E vocês, quem vocês falam? Eles ficaram mudos, mas Pedro, depois de um certo tempo, assim: tu és o Cristo, isto é, o Messias, aquele enviado que a gente esperava. Assim, Pedro, nem a carne nem o sangue participaram dessa revelação com você. Foi meu Pai que inspirou você, e você, como um espelho bom, refletiu, o verbo te falou, e você, porque é Cristo em Deus manifestando nele. É a sintonia fina. Nós temos que aprender a orar e não ter muita pressa de sair, não fazer nada com Deus que seja uma barganha. Quantas vezes eu falei isso aqui na reunião, para encerrar a palavra, eu falei isso aqui na reunião de mocidade. Uma coisa que eu não vejo na igreja é a prática de jejum. Você sabia que o jejum é uma prática que te leva à santificação? Jejuar santifica o homem, a mulher. É você humilhar sua natureza humana, falar para sua natureza humana: você não vai comer nada, porque eu, que sou o Espírito que mando aí, vou mandar você ficar quieta por um tempo. Eu vou me santificar a Deus, vou me dedicar à oração. João Batista foi embora, e ele mesmo não escutou, porque ele foi mandar 2 discípulos falar para o Senhor que a coisa apertou muito para ele no cárcere. O nosso adversário, infelizmente, ele não para, irmão. Enquanto nós estamos vivos, ele vai lutando contra nós. E prensou de tal maneira que ele entrou em angústia, mandou 2 discípulos: corre lá, procura Jesus e pergunta se é ele mesmo que a gente esperava, ou se vem outro ainda. O Senhor não falou nada com ele assim: sou eu, João. Não. Fala para João que os cegos veem, os mortos ressuscitam, os coxos andam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Quando os mensageiros foram embora, o Senhor falou assim: o que vocês foram ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Um homem vestindo vestimentas finas? O que vocês foram ver? Um profeta? Aqui não foi João que falou, foi o Senhor. Sim, vos digo eu, muito mais do que um profeta. Esse é aquele do qual está escrito: eis que enviarei meu anjo diante da tua face. Olha o reconhecimento, foi depois. Não foi para ele ser envaidecido. A ele só mandou a palavra dura: vai falar para João os sinais que ele já conhece. Mas quando ele virou as costas, assim o Senhor faz com você, irmão. Você passa a prova, tentação, guerra, aí de repente você tem um escape. E você fala: meu Deus, tem misericórdia, que prova. Mas o Senhor fala para os anjos aí, ó: a minha serva, a minha serva. Esfregou a cara dele no chão, esfregou a cara dela no chão, mas largou, voltou para perto de mim outra vez. Não consegue ficar longe de mim.
Mostra para o inimigo. Você tem que confessar que esse crente gosta de mim, ela gosta de mim. Aleluia! Glória ao nome santo do Senhor. Tem alguém que só te fala, ou seja, envergonhou o inferno. Eu já te mostrei para o adversário, ele já teve que escutar da minha boca. Olha alguém que me ama aí. Você arrancou dele a alegria, roubou dele a paz, e ele continua na minha presença. Eu vou te vestir de esperança. Glórias ao Senhor. Meus dons vão percorrer a igreja de norte a sul. Vocês vão escutar que eu derramei meu espírito, como foi no princípio, será no fim. Eu vou abrir as portas fechadas do céu, segredos escondidos vão aparecer, verdades santas vão raiar no arraial dos crentes. Calamai, eu vou mexer em lugares que o homem não pode entrar, em estruturas humanas que estão formadas para baixar uma resolução contra essa casa. Diz o Senhor, eu vou balançar algumas estruturas humanas nesse país. Santo é o Senhor, irmãos. Ó povo meu, aproxima-te de mim, porque eu vos chamo para entrar numa das recâmaras da comunhão. A luz, ela brilha para quem gosta de andar na claridade. O Senhor falou assim, um dia tem 12 horas. Quem quer andar na luz, anda de dia. Quem gosta de andar no escuro, anda de noite. O que ele estava falando? Tem um que governa esse mundo. Ele escureceu esse mundo todo com pecado, com prostituição, droga, mentira e crime. Ele é o inimigo. Quer andar de noite, anda com ele. Eu sou o dia. Quer andar comigo? Eu vou iluminar você. Glória ao Senhor. Vou tirar suas trevas interiores. Eu vou arrancar sombras que permanecem no seu espírito, esses cantos escuros no seu coração, que o inimigo te marcou, te deixou memória. Eu vou limpar um a um. Quem não sair da minha presença vai se santificar. Eu vou limpar um a um. Eu arranco com palavra, com conselho. Eu arranco no hospital, mas você sujo não fica. Calma, salaria, Jesus. Santo é o Senhor. Meu tempo se aproxima, aonde você acompanhará movimentos do céu e vai confessar: isso aqui foi Deus que fez. Isso aqui foi o céu que realizou. Ninguém podia fazer isso aí. Aleluia! Eu entrarei na tua família, vou mexer na tua parentela, eu vou desarticular o que o inimigo fez debaixo da sua parentela, nessa ramificação de sangue. Eu vou fazer obras lá. Racatalamai, eu vou tomar esse ministério em Belo Horizonte, vou derramar dor novo sobre o ministério, eu vou fartar uma igreja de comida boa. Viram muitos de longe, eu quero congregar em Belo Horizonte, que está tendo um derramamento lá. Eu profetizo que haverá derramamento aqui. Mas nem pensava de só entrar nessa linha, hein? Tem vaso aí que está escondido, mas eu vou trazer ele adiante. Tem vaso aí que está esquecido, eu já me lembrei dele. Glórias ao Senhor. Tem ferramenta aí que já falaram, pode jogar fora que não presta para nada, pois eu vou revitalizar. Santo é o Senhor. 7 olhos em cima da tua cabeça te acompanham todo dia. Aonde você vai tem 7 olhos em cima da tua cabeça. Ainda que você mesmo balança a sua cabeça e fala, eu sou um miserável de um fraco. Mas o seu inimigo, quando você vira as costas, abaixa a cabeça e confessa, esse homem, Deus não larga ele, Deus não larga ela, e ela não larga Deus. Que coisa, eu já tentei tantas vezes, meu irmão, quanta investida, quantos projetos bem feitos, a seta armada, o arco puxado, a lança apontada, aleluia, mas a mão do Deus Altíssimo passou por lá, quebrou a seta, tomou a lança. Eu vou quebrar a cadeia que te prende.
esse desânimo espiritual, que você se considera vencido, vencida, abre o teu coração. João falou: eu não sou luz, mas eu conheço ela. Se vocês quiserem, eu levo vocês até Ele. Ele sabe tudo, conhece tudo. Aleluia! Eu vi descer do céu o Espírito sobre ele, e ele fez o Espírito descer sobre você. O inimigo viu também. Quando o Espírito entrou em você, tomou posse, limpou, carimbou e falou: propriedade de Jesus Cristo. Nesses grandes criadores de animais se vê lá o dono, porque todo animal tem um carimbo que marca a sua propriedade, a sua identificação de origem. Aonde você vai, não tem carimbo no seu não, mas tem um nome na sua testa: santidade ao Senhor. Aonde você passa, todos os espíritos te conhecem e falam: ali vai uma mulher comprometida com Deus, um homem comprometido com Deus. Você já teve para pegar muitas coisas na sua mão. Quando você ia pegar, eu tomei. Fui eu que tomei. Eu que tomei de você. Sabe por quê? Eu queria você comigo. Se eu não tomasse, você não ia ser meu. Eu tomei, mas eu te dou muito mais. Muita coisa que você queria ter não tem, porque eu não deixei. João já foi embora. Mas eu penso assim comigo: que glória, hein? Quando João morreu, que o Senhor falou com ele: ei, João, você, para mim, foi o homem mais magnífico que pisou na terra. Coisa maravilhosa, né? Não teve outro igual você, foi ímpar. Não teve outro igual você. Não teve esposa, não teve família, só solidão. Sabe por que você não se encaixa em lugar nenhum aqui? Sabe por quê? É porque você não é daqui. Se o senhor tivesse o passaporte espiritual, assim: seu passaporte está aqui, você não vai conhecer nenhuma letra lá, nem seu nome você não vai conhecer. O novo nome que você tem, você não tem competência de pronunciar ele aqui. Você não é daqui. E o Senhor Jesus falou para aquele discípulo: eu não sou daqui, e vocês também não são daqui. E enquanto você estiver aqui, a terra é estranha. Eu tenho que armar vocês. Vai para sua casa lembrando de uma coisa: lá no Conselho Superior do céu, onde se ajuntam os anjos mais excelentes. Olha que coisa linda. Seu nome já entrou lá. Quando se ajunta aqueles anjos maravilhosos, aquela reunião plena, seu nome já passou por lá. O senhor já olhou, você Sabia que os anjos eles têm prazer de trabalhar para nós? Muitos não sabem isso, irmão. Os anjos têm maior alegria de fazer um trabalho em favor da igreja. Eles não fazem tudo porque eles têm que obedecer a Cristo. É Cristo que cadencia o operar deles. E tem mais: o anjo é de tal maneira submisso que ele não extrapola a sua missão. Se ele vê que dá um recado para você, ele só faz aquele recado, volta, outra missão é de outro. Ele é extremamente cuidadoso com os mínimos detalhes. Você sabia que os anjos são extremamente cuidadosos? Nós não somos, os anjos são. Uma vez desceu um anjo do céu para falar com Daniel. O príncipe da Pérsia se colocou no meio do caminho. Falou: você não vai falar com Daniel. Não vou deixar. O que eu podia falar? Deixe de ser atrevido. Eu estou com ordem de Deus. Mas o assunto dele não era discutir com o anjo. O assunto dele era falar com Daniel. Como o tempo não afeta ele, ficou esperando. Chega a hora que você assim: Miguel, está me atrapalhando o príncipe da Pérsia. Miguel desceu. Quando o príncipe da Pérsia viu Miguel, ele não chega nem perto, porque ele não quer nem esperar, porque ele já teve problema lá em cima. Ele conhece quem é Miguel. Vocês conhecem a história, irmão? Teve uma guerra lá em cima, irmão, que o Senhor ficou deixando os anjos ele participar, não tomou parte não, porque Deus não entrou na guerra ainda. Ficou quietinho.
Está chegando o dia que Deus vai entrar na guerra, sabia? Deus vai entrar na guerra. Daqui a um tempo, Deus vai entrar na guerra. Ele vai levantar e vai falar assim: acabou a guerra. Quando ele falar assim, os demônios todos não abrirão mais a boca. Não tem mais diálogo. Porque não tem força, nem resistência contra Deus. O inimigo não luta diretamente contra Deus, irmão. Muitos pensam isso. O inimigo luta contra Deus. Irmãos, isso é absurdo. Isso é um erro teológico. Satanás não tem competência nem pretensão de lutar contra Deus. Ele tentou tomar o trono de Deus. Isso é uma linguagem figurativa. Ele queria ser mais do que ele era. Deus é incomparável. Ou nem olhar a extensão de Deus todo, nem o querubim consegue. Se o querubim for medir Deus, ele não tem competência de medir Deus. Aonde é que termina a glória de Deus? Ele nem sabe onde ela está. Quando Deus se levantar e falar assim, acabou a guerra, todos se aquietarão. Mas você vai falar. Isso é um segredo muito maravilhoso. Vós julgareis os anjos. Você acha que nós vamos julgar esses anjos que estão trabalhando para nós? Não vamos não. Nós vamos julgar esses anjos caídos aí. Olha aí. Essa legião toda lutou contra você, contra a sua família, sua casa, de geração em geração. Isso tudo calado, um a um, você vai pôr na sua frente. Você decide o futuro e a forma como eles pagarão a sentença. Vós julgareis. Por isso que fala assim em Coríntios. Ora, se nós vamos julgar os anjos, será que nós somos incompetentes para julgar as coisas terrenas? Tem irmão que tem problema com o outro, vai na justiça contra o irmão. Sabe o que é isso? Pessoas que Cristo não se formou nele. Um homem que vai na justiça contra outro, prova que Cristo nunca se formou nele. Porque se eu tenho alguma coisa com o irmão, primeiro que eu não deveria. E se eu tiver, eu tenho que tratar no corpo ministerial, dentro do corpo da irmandade. Ora, o senhor fala, vocês não são competentes para julgar entre vocês as causas. Mas vocês vão julgar os anjos. Vão julgar as tribos. E muitos homens aqui, irmão, para encerrar a palavra, que já foram homens maravilhosamente respeitados, conhecidos, naquele dia vão estar tremendo, vestidos de andrajo. Vai cumprir aquela palavra. Eu vi príncipe que andava a pé, e vi mendigo andando em cavalo real. Aqui na terra é muito crente desprezado, muito crente problema em cima de problema é a sua história. E tem muita gente nessa terra que é só deleite. Tem gente, irmão, que se você abrir o lixo dele, você vai achar caviar, camarão daqueles grandões, é lixo. Tem muita gente aqui que pão seco já é um bom lanche para ele. Mas a justiça de Deus não é aqui. Isso aqui é só um campo, como o senhor trouxe para o irmão aqui na reunião. Aqui é um lugar onde se morre. Aqui não é lugar onde se vive. Se vive na glória de Deus. Essa é a palavra, Deus seja louvado. Agradecemos a Deus em oração.